Pensamento Digital e Mulheres na Tecnologia. Hoje a gente recebe com muito prazer a Camila Achuti, que é fundadora e CEO da MasterTech, Escola de Pensamento Digital, Ágil, Lógico e Humano. A Camila trabalhou com grandes empresas como Google, já estou visualizando ela aqui, já já vou chamá-la. Trabalhou com grandes empresas como Google, Intel, Accenture, Itaú, Citibank, Leroy Merlin, Renault, TIM e IBM. Camila é também especialista em métodos ágeis, tecnologias emergentes, estratégias educacionais, tendo apresentado palestras e seminários, demo days, hackathons realizados nas maiores empresas do Brasil. Hoje é presidente da Somas, organização sem fins lucrativos, que produz conhecimento científico sobre educação e tecnologia. Ela é professora do INSPER, uma das 3 faculdades particulares de maior prestígio do Brasil, tendo obtido seu bacharelado e mestrado na Universidade de São Paulo, USP, em Ciências da Computação. Atualmente é doutoranda na Escola Politécnica da USP. Ela foi selecionada pela Forbes como um dos 5 talentos brasileiros em tecnologia com menos de 30 anos e como uma das 100 líderes do amanhã. Ela representou o Brasil no simpósio St. Gallen, um evento que ocorreu na Suíça em 2018. Em 2019, virou quadrinhos do Maurício de Souza, representando as meninas na tecnologia no projeto Dona da Rua. Ela é Top Voices no LinkedIn e membro do Women Training, W-Training, que é uma iniciativa das Nações Unidas reunindo líderes de opinião no debate sobre diversidade, inclusão digital e igualdade de gênero para uma sociedade mais próspera. Ela é também criadora do portal Mulheres na Computação, uma das primeiras e mais influentes iniciativas para a inclusão das mulheres no cenário tecnológico contemporâneo. Ufa! Depois desse currículo, eu estou sentindo necessidade de aprimorar o meu, né? Então eu acho que eu vou incluir uma linha nesse meu currículo, que é a linha que vai dizer que eu fui professor da Camila, tá? Bom, então, com ela, a nossa convidada de hoje, espero que agora não dê nenhum problema técnico, né? Aê! Tudo bem? Funcionou. Bem-vinda, tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Agora tá controlado. Apanhamos dois de Sim. tecnologia, mas apanhamos para ligar esse negócio. Ah, meu Deus. Que coisa, né? A culpa é do Instagram. A gente fez tudo certinho. É isso, culpa deles. Mas muito obrigado. Eu sei que você está saindo de uma reunião, entrando em outra, está uma loucura total, né? Bom, Nem por tudo que diga. eu já falei das coisas que você faz, dá para imaginar como que é a sua vida. Então, muito obrigado por reservar esse espaço de 50 minutos que a gente vai conversar com os nossos seguidores aqui, um público bastante atuante na área de educação, assim como você, e muito interessado em tecnologia, né? Então, eu vou começar pedindo para você fazer um breve relato. Claro que daria para a gente fazer uma live só falando sobre isso, né? Mas aí eu tenho lá, inclusive eu criei uma postagem no blog especificamente para essa live, né? Se você escrever camila.escend.org, você cai nessa postagem, onde tem inclusive um vídeo com entrevista dela, onde vocês vão poder conhecer mais sobre a vida dela, etc., a trajetória, mas eu vou pedir para ela resumir essa trajetória que a fez chegar nesse ponto que eu descrevi para vocês aí. Show. Eu acho que resumindo, eu não sei, você estava lendo a bio, né? Eu vi que você enorme Sim, o negócio. enorme. Eu acho que tecnologia, Romero, muito rápido eu descobri que tecnologia era uma aliada e não uma ameaça. E acho que isso meio que transformou um pouco o meu enquadramento do que eu queria fazer na minha vida, sabe? Meu pai programava em casa, programava em COBOL e ele ditava muito código no telefone. Ele trabalhava numa empresa, enfim, e ele falava código. E aquilo, depois eu fui perceber que aquilo tinha mudado a minha forma de ver o que era tecnologia, porque para mim era uma língua secreta
que salvava o mundo, sabe? E aí eu fui fazer tecnologia por isso. Quando eu cheguei na tecnologia, eu reconheci que era tudo que eu queria fazer da minha vida, que era o melhor aliado para resolver problemas que eu já tinha encontrado, mas que existiam alguns problemas. E eu acabei me agarrando em alguns, assim. O primeiro enquanto tecnologia aplicada à educação, isso podia ser mais um motivo de desigualdade. Então, quando eu via a realidade que a gente vivia no Brasil, quando eu fui morar fora, a realidade que era lá, olha a discrepância, né? Quando você olha um colégio público e um privado. Então, eu fui meio que guiando minha vida para isso e tendo que mexer um pouco o pé em tech. Então, não abrir mão da minha veia programadora, tento me manter atualizada, né? Dando aula, enfim, essa parte técnica, não abrir mão dessa parte técnica, mas Camila teve que aprender essa parte política, a parte de articulação, para conseguir empreender e fazer alguma coisa, sabe? Então, é um pouco... Acho que tudo que foi acontecendo foi porque eu achei em tecnologia uma aliada muito legal, que não podia deixar para trás, assim, e aí eu decidi que eu queria ajudar a distribuir esse conhecimento, e tem 1 milhão de formas de fazer isso, eu fui achando umas aí. E o legal é que você descobriu isso no primeiro dia de aula, que foi no Dia da Mulher, né? Como que foi isso? Eu entrei na graduação lá no IME, bom, ali, né, atrás da Poli, na frente, né, da Poli. O IME eu cheguei no dia 8 de março de 2010 para fazer ciência da computação e não sabia programar, por incrível que pareça. Muito louco isso, né? Meu pai já trabalhava com tecnologia, mas não foi uma pauta familiar. Fiz alguns cursos de mecatrônica, mas não foi uma pauta familiar. Assim, nunca ninguém pensou e falou, vamos ensinar a Camila. Tipo, não. E aí eu bati no IME, que não é o lugar mais aprazível né, para se aprender. É um lugar onde vem gente do Brasil inteiro, uma faculdade incrível, eu sou apaixonada pela USP ali, mas foi um choque, assim, para mim foi uma ruptura, assim, e quando eu olhei para o lado, não tinha menina na turma. E aí, para mim, aquilo foi muito chocante, assim, olhar em volta e falar assim, caraca, não tem ninguém parecido comigo, assim, para mim foi um choque. E aí eu comecei, meu primeiro ímpeto foi, tá bom, deixa eu dar um Google, será que é um problema meu? Será que é só essa turma? E aí comecei a fuçar e percebi que não era um problema estrutural, né? A gente hoje tem um envolvimento menor de mulheres em STEM, que é, né, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E acho que foi meu primeiro grande problema que eu peguei para mim e falei, não, vem comigo que eu vou tentar fazer alguma coisa. De fato, bom, eu estudei computação, né? Na verdade, foi engenharia eletrônica, mas na modalidade de sistemas digitais, que é o mais próximo que existia do que hoje é a engenharia da computação, né? E lá eu já percebi esse fenômeno. Na minha turma havia apenas 2 mulheres, mas na minha experiência, tanto como aluno, como quanto professor na Poli, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Computação, né? Eu tenho muitas colegas professoras, pesquisadoras brilhantes. A chefe do departamento, até recentemente, era a professora Ana Reale, que é top na questão de ciência de dados, inteligência artificial, etc. Sou companheiro da professora Edith no meu laboratório, no Interlab, no nosso laboratório, no Interlab. A professora Edith simplesmente é pioneira no desenvolvimento da computação no Brasil. Ela participou da equipe que criou o primeiro computador, né? Tenho ainda como colegas no Interlab a professora Maria Alice, a professora Lúcia Filgueiras, a professora Fátima Nunes, que é diretora da Superintendência de Tecnologia de Informação da USP. Bom, então eu devo viver num mundo um pouco diferente do restante do mundo que você vivencia, porque eu não percebi em nenhum momento e nem ouvi reclamações dessas minhas colegas relacionado a algum tipo de discriminação ou algum tipo de preconceito com mulheres na computação. Então, a segunda pergunta, né, depois da pergunta sobre a sua trajetória, que eu te faço afinal, existe preconceito contra a mulher na computação ou existe um preconceito da mulher contra a computação? Ou as duas coisas, ou qual que você percebe mais, ou como que é a sua visão
por que que a gente tem poucas mulheres, infelizmente, e a área precisa de mais mulheres, eu sei do trabalho que você faz, a gente vai falar mais Uhum. sobre isso, mas qual que é o preconceito, afinal? É, eu acho que tem muitos meandros essa resposta, mas na minha cabeça, e quando você começa a ver os números, a partir do momento que a gente atrelou um alto valor agregado à computação, no que diz respeito à riqueza mesmo, né, a gente acabou estigmatizando um pouco a área. Tem um número aí meio mágico das pesquisas que apontam que foi em 84 que a gente virou essa chave. Então, a partir de 84, a gente teve um ponto de inflexão, né? Normalmente vinha uma turma normal, muita gente de matemática, né? Muita gente de ciências gerais usava computação. Em 84, a gente começa a levar o computador para o uso doméstico e a investir muito em comunicar esse computador enquanto um artefato para um guri brincar, sabe? Tem alguns estudos que atrelam muito essa virada de chave às propagandas, a criar esse estigma de que componentes digitais, né, videogame, essas coisas tinham a ver com os meninos. Então, eu diria para você, Romero, que é uma construção social, tá? Que o mercado não acho que tem... Ih, piorou minha conexão. Será que tem que ir um pouquinho mais para lá? Vamos ver se melhor. Eu diria para você, Romero, que tem um certo preconceito do mercado. Ai, acho que é a sua, Romero. Eu mudei de lugar até aqui para ver se melhora. Tem um certo preconceito do mercado, sim, em aceitar essa diversidade. E a menina, ela é construída para ter preconceito com computação, né? A gente trabalha com a turma a partir de 7 anos, né? Você pergunta, me descreve alguém de tecnologia. E aí ela fala, é um menino de óculos, barbudo, antissocial. Ela descreve o estereótipo do estereótipo, sabe? E aí, num contexto em que ela é criada para fazer outras coisas, enfim, num contexto, né, de construção do gênero feminino, ela não quer parecer aquilo, sabe? Então, eu acho que tem as duas coisas, mas ambas são construídas. Eu acho que para mim a grande chave é uma construção social. Essa menina, se a partir dos 7 anos você pergunta para ela o que é trabalhar com tecnologia, e ela acha que é só para um menino que já sabe programar com 5 anos, que é antissocial, que não tem nada a ver com ela, né? Não tem como eu reverter depois. Então, a gente vem tentando trazer um pouco esse espaço, sabe? Para essas meninas. E, ao mesmo tempo, tentar evangelizar o mercado para reconhecer que diversidade é importante, né? Que não dá mais para a gente estigmatizar esse brinquedo, esse computador, esse videogame como brinquedo do menino ou qualquer coisa desse gênero, sabe? E a gente tem na história, se a gente for pegar o percentual de mulheres que atuaram na tecnologia, o percentual delas que se destacaram, certamente é muitas vezes maior do que o percentual nos homens, né? Então, probabilisticamente, a chance de uma mulher ser bem-sucedida parece que é maior. Não sei se é uma questão de foco, de características e que se complementam, né? Eu sempre trabalhei muito com mulheres, tive então, eu sei o que como funciona bem trabalhar também com o sexo feminino na tecnologia. Mas eu atuo também na área da educação, que é um sentido inverso ao da computação, né? É dominado pelas mulheres, né? Acho que a gente tem aqui de seguidores, 70% pelo menos do perfil dos nossos seguidores são do sexo feminino. Então, está nas mãos das mulheres, que aparentemente não curtem tanto quanto os homens a computação, ensinar pensamento computacional, preparando nossos alunos para o futuro. Então, o que podemos fazer para vencer esse desafio? Não apenas de trazer mais mulheres para a indústria da tecnologia, como capacitar professores e professoras, principalmente, para desenvolver o pensamento computacional ou o pensamento digital, já desde o ensino fundamental.
E eu emendo com uma outra pergunta que já apareceu antes da gente começar a live, o Graciano já se manifestou lá na postagem que eu divulguei essa live, perguntando o que é pensamento digital. Aliás, o Show. que você prefere, pensamento digital ou pensamento computacional? Então, por favor, me fale sobre o desafio de formar professores e professoras, principalmente, para a capacitação já na infância, que é primordial, que é essencial para o futuro, né, que vai ser muito tecnológico, e explica antes, por favor, esse conceito, porque muita gente não está familiarizado com ele. Show, ótimo. Eu acho que o desafio, eu acho que é mais simples responder essa. O desafio de formar professores tem mais a ver com geração, Romero, do que com gênero, eu acho, assim. Grande parte das nossas incrustadas aí de formação de professores esbarra muito mais no tripé que a gente tem, né? Que são alunos do século XXI altamente familiarizados com tecnologia, né? Que fazem parecer aquilo natural, né? Uma extensão do, como o Presque diria, né? Uma extensão do próprio corpo. Um modelo educacional ainda muito do século XIX, assim, que cobra um rigor centralizador, um professor expert, né? E esse professor do século XX que está tentando entender o que está acontecendo, né? Pandemia, então, acho que acelerou muita coisa, porque, de fato, esse tripé ficou se olhando e falando, tá, de uma vez por todas a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque não tem o que fazer. Então, eu acho que a principal dificuldade de formação de professores para essa educação numa era tecnológica é mais geracional do que de gênero, tá? Então, acho que a gente tem enfrentado alguns desafios de modelo mental, sabe? E aí, respondendo o que é pensamento digital, né? Eu defendo bastante que ter pensamento computacional não é necessariamente saber mexer no computador, né? E não sou eu que defendo, é o mundo, tá? Você vai pesquisar, né? A definição de pensamento computacional, ele vai muito além do que simplesmente saber mexer no celular ou no computador. E sim, em estruturar o seu pensamento para que você, dados os inputs que você recebe, criar uma estratégia de processamento para gerar os outputs que você deseja, né? Conseguir fazer essa arquitetura de solução de forma estruturada, na minha cabeça, é o que a gente pauta como pensamento computacional. Por que a gente usa pensamento digital, né? Porque a gente entende que no discurso são praticamente sinônimos, né? No que diz respeito a input, processamento e output. No digital também tem que aprender a representar, né, todas essas coisas, mas ele abrange um pouco mais essa análise social, sabe? O termo ele é um pouco mais aprazível, Romero. Então, eu diria que a gente hoje está tentando fugir das brigas ideológicas, de definições perfeitas, porque senão a gente fica rodando meio em círculo, sabe? E aí a gente acabou optando por, então vamos usar o termo pensamento digital para denotar essa estratégia de olhar para um raciocínio, né? E conseguir identificar quais são os seus inputs, o que você tem disponível, arquitetar um processamento e produzir os resultados que você quer, né? Modelar esses resultados que você quer. A gente acabou usando o digital para evitar algumas brigas maiores, assim. Então, hoje, na nossa percepção, é bem semelhante os dois conceitos. Tá. Mas o foco maior é em desenvolver aquelas habilidades que facilitam a pessoa, no futuro, poder trabalhar com tecnologia digital, né? Porque Isso, existe um exatamente. outro conceito também, que é o de literacia computacional, literacia das mídias, que vai além da questão da habilidade. Assim como o pensamento computacional vai além de apenas mexer com o computador, a literacia computacional vai além de você dominar o pensamento computacional e conseguir programar e conseguir desenvolver software, vai num nível além de você usar essa tecnologia de uma maneira funcional e também de uma maneira crítica, de uma maneira útil, e que você, fazendo um paralelo, é como alguém que sabe ler, mas não sabe interpretar adequadamente o que lê, então ele é um analfabeto funcional.
existem pessoas que conseguem instalar aplicativos, mas são alfabetos em termos de tecnologia da informação, no sentido de não conseguir absorver bem essas informações e de atuar de uma maneira adequada com essas informações, principalmente no mundo conectado, onde a gente tem fake news, onde a gente tem uma série de ameaças à integridade das pessoas, a uma série de coisas, a pessoa precisa ir muito além do conhecimento técnico, né? Como que se dão as formações que você oferece na Mastertech, nas suas palestras, nas suas atuações, nessas diversas vertentes? Que eu vi lá que na Mastertech vocês têm escola de programação, vocês têm software house, transformação digital, políticas públicas, educação de minorias, pensamento ágil, pensamento lógico, gestão de capital e uma série de coisas muito interessantes. Se você pudesse dar uma rápida explicada sobre cada uma dessas vertentes aí de formação que você dá, seria interessante. Hoje a gente faz, a nossa divisão macro é B2C, né? Então, de business para business. Então, a gente hoje suporta empresas a conseguir criar uma estratégia para atualização de peopleware, que a gente brinca, né? Porque em tecnologia a gente se preocupou muito com hardware e software, e aí os humanos foram ficando e passando por cima. Então, por exemplo, um grande banco está atualizando hardware e software e está tentando entender como é que a gente vai passar de uma rotina de mainframe, COBOL para Java Web. Tá bom, se ela não atualizar o peopleware dela, ela vai colocar 5.000 e também não vai conseguir contratar 5.000 funcionários Java Web amanhã. Então, a gente hoje suporta empresas que entendem que podem endereçar os problemas do futuro do trabalho através de que ela oferece relacionados ao pensamento digital. Desculpa, acho que perdemos aí o último minuto, se você puder retomar. Ai, desculpa, começou... Aonde que parou? Desculpa, porque eu fiquei aqui preocupado em tentar acertar a conexão, então eu perdi também. Tá. Foi mais ou menos no último minuto. Tá. A gente hoje na Mastertech é B2B, B2C e Isso. Social. O B2B é empresa. Então, hoje a gente entra nas empresas e entende como é que a gente pode ajudar eles a atualizar os humanos que estão ali trabalhando com tecnologia. Então, a gente olha para a estratégia de transformação digital e suporta essa transformação para levar as pessoas junto, né? E não deixar a turma para trás. No B2C, o que a gente faz é subir cursos no site e deixar que as pessoas se matriculem. Então, nesses cursos, a gente normalmente trabalha muito mais início, né? Então, vem descobrir aqui o que é novas formas de gestão, vem aqui falar de programação. Então, os nossos cursos abertos para o público são muito mais de desmistificar, né, esses assuntos do que qualquer outra coisa. E a gente aplica todos esses cursos tentando enquadrar mudanças de políticas públicas. Então, hoje a gente pega esses cursos, por exemplo, e faz um estudo sobre como é que eu podia fazer design universal de ensino de programação. Então, a gente fez, por exemplo, uma formação com 30 jovens atípicos, com deficiências múltiplas, e a gente estuda como que aquilo, né, como que a gente pode adaptar o material, qual que é a melhor jornada, qual a melhor cadência de assuntos. A gente entra na Fundação Casa, por exemplo, e faz formação para a galera que está lá e tenta pesquisar reincidência. Então, hoje o que a gente faz é pegar o que a gente aprendeu no B2C, no B2B, né, com as empresas e com as pessoas físicas, e tenta levar para um contexto de política pública, né, de aplicação social. E aí todo o resto é paralelo a isso, né? Então, tem um monte de aluno. Você precisa de programador para fazer seu site? Então, aqui uma lista legal. Precisa de uma programadora? Tá aqui uma... Então, todo o resto meio que gira em torno desse ecossistema educacional, sabe? Em linhas bem gerais, é um pouco isso que a gente se estrutura enquanto iniciativa.
Muito bem. Parabéns, viu? Lindo trabalho. E o Graciano, mais uma vez, nosso grande colaborador aqui, pergunta como que a tecnologia pode ajudar a reduzir as desigualdades. É, hoje, e eu sei que é duro falar isso assim, mas eu vou enunciar, que hoje tecnologia é sim um motivo de desigualdade, ponto. Tá, então, quando a gente olha, né, tem até termos sobre isso. Tem um termo que a gente tem usado bastante, que é o digital divide, né? Eu estou dividindo o mundo não mais em países ricos países de terceiro mundo e de primeiro mundo, né? Não é mais só uma questão financeira e tal. Tem a ver com a capacidade de mudança, né? Com a capacidade Só uma coisa, digital. Diga. o que você chama de digital divide é o que a gente chama de exclusão digital aqui ou é um outro termo? Não, eu acho que é um termo mais de mudança de ordem social, Romero, porque o que eles querem dizer? Que os países vão parar de ser divididos entre países que têm dinheiro e não têm dinheiro, e sim países que compraram o digital e países que não compraram. Por exemplo, um grande exemplo é a Índia. A Índia não é um país economicamente bem posicionado. No entanto, do ponto de vista tecnológico, ele conseguiu abraçar essa matriz. Então, ele está na banda dos países desenvolvidos digitalmente. Estônia é um outro exemplo que a gente cita bastante, porque a Estônia é um país desse tamanhico na Europa, do ponto de vista de relevância econômica, ele não é um país muito protuberante, né, perto dos outros. No entanto, do ponto de vista digital, ele é um super exemplo. Então, a proposição da turma da ciência política a gente está dividindo o mundo entre quem consegue produzir, criar e lastrear, né, tecnologia digital e aqueles que não. E o Brasil, infelizmente, tá na banda que não sabe muito, né, como usar isso. Não que a gente produz muita ciência, mas a gente não conseguiu reverter isso para diminuir desigualdades, né, que é a pergunta que a gente está respondendo. Sim. Então, o que eu diria a primeira coisa que a gente tem que distribuir conhecimento. É o único jeito da gente conseguir diminuir desigualdade com tecnologia, na minha visão. Então, a gente tem testado como que eu faço um computador de baixo custo, como é que eu faço as pessoas descobrirem que aquilo também é para ela, como é que a gente faz para ensinar, né, programação web em ambientes desconectados. Por exemplo, na Fundação Casa, você não tem internet. Só que esse guri ficar sem nenhuma vivência de um ambiente conectado, de uma proposição durante anos, porra, isso vai dificultar muito a vida dele dali para frente, dado, né, que ele vai desenvolver uma carreira. Então, como é que a gente pode criar essas estratégias? Todas elas passam por distribuição, assim, de conhecimento. Muito bem. Queria lembrar a todos que nós estamos hoje na primeira live da última série de lives da Educação Sem Distância no Instagram. Tá? A gente precisa tirar umas férias também, que ninguém é de ferro. E quando retornarmos, retornaremos no canal do YouTube. Então, o canal do YouTube ainda está meio paradão lá, a gente está colocando as gravações das lives, mas as pessoas estão mais habituadas a acompanhar pelo IGTV. Mas, por favor, entrem lá, vídeos.escend.org. Quem não sabe como escrever Escend, pode ver o comentário fixado aí do camila.escend.org. No camila.escend.org, você entra direto na matéria sobre a Camila. Vídeos.escend.org, você entra no nosso canal do YouTube, tá? E nessa série receberemos aí, a gente está começando muito bem essa série com a Camila, mas receberemos ainda o professor, agora na sexta, o professor Alexandro Gomes, para falar sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Depois teremos a Patrícia falando sobre computação, computação afetiva, tá? Que é outro tema muito interessante também. Depois o professor Ig vai falar sobre gamificação e teremos, inclusive, uma coisa que pouca gente conhece, que vai ser apresentado pelo locutor Jorge, que é, sabe o quê? Voice design, design de voz. Não Nossa! é design da voz em si, mas da oralidade como um todo, algo cada vez mais essencial, porque hoje os professores precisam planejar como falar, o que falar, cada vez mais online, a voz cada vez mais usada, e esse locutor, ele criou
uma metodologia chamada Voice Design, muito interessante. A gente vai ver isso na última live, que vai ser no dia 29. Então, de hoje até o dia 29, sempre de quartas e sextas, às 17 horas, sempre um assunto diferente, mas relacionado com tecnologia na educação. Camila, voltando à questão do professor, que é nosso público aqui, que está nos acompanhando, você já falou dos desafios de formar esse professor. Agora, um professor que nunca programou, ele precisa aprender a programar para poder ensinar pensamento computacional? Eu defendo que não, Romero. A gente conversa bastante sobre isso. A gente tem uma iniciativa na Mastertech que chama Programação a Lápis, né? Que é como é que eu ensino pensamento computacional, pensamento digital, programação, usando artefatos desconectados, tá? E, por exemplo, a gente tem um baralho, depois eu posso tentar pegar ali, um baralho com um tabuleiro que ensina a programação e a ideia de que tem um processador, tem uma memória central, local e global, que eu tenho que jogar, tenho que recolher e jogar isso no lixo para liberar a memória. Então, a gente consegue explicar uma série de conceitos só respeitando as regras do jogo, muito parecido com um jogo como um Uno da vida. É uma gamificação, no fundo. Total, total. Só que analógica, para ensinar lógica. Exato, é isso aí, exatamente. E os professores, eles se tornam facilitadores daquele processo. Então, eu acho que não precisa saber programar para começar a ensinar programação. O que precisa é reconhecer a relevância dessa parada e tentar reenquadrar qual que vai ser sua metodologia de ensino, né? Então, se você quiser fazer algo mais passivo, onde você vai enunciar tudo, você vai ter que aprender. Mas tem como inverter a sala de aula e hackear essa parada. O que a gente tem feito muito é jogo, tentar tirar a obrigação desse professor de ser um especialista em programação para começar a pautar um currículo. Então, no Programação a Lápis, a gente vem tentando construir esse repertório, esses artefatos para suportar isso, sabe? Então, a minha resposta é não. Não precisa ser o as da computação para ensinar pensamento digital, ainda mais no contexto de BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular pautou isso enquanto uma habilidade cross que todos os professores deveriam se preocupar. Então, eu acho que a própria Base Nacional Comum Curricular trouxe essa resposta de que não é sobre todo mundo aprender a programar, não é sobre uma matéria separada, apartada de tudo, e sim sobre uma estratégia cross de criar esse conhecimento, sabe? Sim. E provavelmente depois desse professor ou dessa professora se capacitar no pensamento digital, ela vai provavelmente se sentir motivada a dar mais algum passo e aprender uma linguagem de programação, e aí se sentir, para usar um termo da moda, empoderada ou empoderado, porque na hora que você aprende a programar, você sente o mundo aos seus pés, né? Porque você consegue fazer coisas que antes pareciam impossíveis, inviáveis. Você consegue, por exemplo, pegar um simples Photoshop e programá-lo para fazer coisas que sozinho ele não faria, coisas personalizadas para você. Você consegue programar planilhas, aplicativos, você consegue gerar sites e fazer um monte de coisas que hoje parecem coisas só de especialistas, né? Então, realmente, a pessoa fica empoderada e, no futuro, dominar alguma linguagem de programação vai ser um grande diferencial para a vida, não só para o trabalho. E, em termos de linguagens, basta aprender uma, porque a partir daí, se você precisar aprender outras, vai ser um passo muito menor do que é hoje a diferença entre aprender inglês e alemão e chinês, etc. Tá? Você aprendeu uma língua de programação, as outras são muito parecidas em termos de estrutura, em termos de até de palavras, né, que são muito parecidas. Então, é muito rápido. Por isso que, muitas vezes, quando um aluno me pergunta, puxa, professor, mas no curso a gente só vai aprender uma linguagem, puxa, a faculdade tal ou a escola tal ensina 10 linguagens, então não é melhor eu aprender 10 linguagens, sair para o mercado conhecendo 10
10 linguagens. Falo, claro, quanto mais linguagens você aprender, melhor, desde que você aprenda bem todas elas. Agora, se você tiver que optar entre aprender um pouco de cada linguagem para dizer que conhece 10 linguagens ou aprender a fundo uma linguagem, é melhor ir a fundo numa, porque na sua vida, as linguagens, quando você sair formado, etc., pode ser que surjam linguagens novas. Então não adianta você saber 10 diferentes, porque você não sabe qual que você vai ter que aprender depois. Não é isso? Não sei se você concorda, pelo jeito você concorda. Plenamente, Elmer, plenamente. E qual que seria a linguagem inicial que você propõe? A gente usa muito HTML, é que não é bem linguagem, mas o primeiro baque é você conseguir ter coragem de aplicar erro e acerto naquela caixa preta que as pessoas acham que é o computador. Então, nosso primeiro ímpeto em quase todas as formações é calma. Vamos descobrir aqui como é que funciona essa parada? E aí, a hora que a pessoa sabia que ela fala assim, eu escrevo aqui, mostra lá e tal, visualmente... Aí conecta. Visualmente, a gente tem tido melhores resultados. Então, a gente começa normalmente com HTML e CSS. E aí, dependendo de qual o objetivo da formação, a gente vai um pouco para JavaScript, depois ensina Python, e aí vai entrando um pouco mais no detalhe. Às vezes, vai para cultura de DevOps. Então, nos cursos mais longos, a gente consegue chegar num nível de infraestrutura, DevOps, arquitetura, microserviços, enfim. Aí, a gente vai descendo um pouco. Mas, do ponto de vista da linguagem... Normalmente, a gente começa com HTML, CSS, JavaScript para dar uma motivada na turma, para a turma ver o negócio, né? E aí depois a gente vai para back-end. Normalmente a gente usa Python, até por questões de... Python virou um hit pedagógico, eu acho, mas na minha percepção, como normalmente a gente está em contextos de extrema competitividade ou por urgência de vulnerabilidade ou porque é uma corporação, Python se mostra muito versátil. Então, né, precisa começar a trabalhar com dados, precisa começar a web, Python, ele é uma linguagem que é bem versada, então a gente usa Python por isso. Interessante que você mergulha os seus alunos já no mundo real, né? Você não começa com toy problems, nem com linguagens de brinquedo. Qual que é a sua opinião sobre o Scratch? Para quem não sabe, o Scratch é uma linguagem visual baseada em bloquinhos, que você vai juntando, muito fácil de aprender a programar, mas ela é diferente das linguagens do mundo real quando você precisar, de fato, programar alguma coisa, né? Eu acho meio complexo, porque eu já vi formações que ficam 3 anos ensinando Scratch para gurizada. E eu falo, 3 anos vendo o gato dançar? Não, pessoal. Essa pessoa não vai usar nada, ela não vai usar isso depois. Então, eu não sei se é porque eu tenho uma cabeça muito orientada a essa coisa de vulnerabilidade. Tipo, cara, a gente não tem tempo a perder, entendeu? A gente precisa trazer competitividade para essa parada, sabe? Então, eu já fiz algumas oficinas, a gente usa mais App Inventor, não sei se você já ouviu falar, que é um pouco mais, que é baseado em blocos e tal, mas você consegue gerar um aplicativo. Eu não sou muito fã de Scratch, por não viabilizar a criação de um produto real de bate-pronto. Então, quando a gente precisa usar alguma coisa mais orientada a blocos, ou é uma galerinha um pouco mais jovem, que tem dificuldade, enfim, a gente prefere usar App Inventor. E aí, depois, assim que dá, a gente salta para o mundo real. Assim que dá. Tá. Bom, todos esses nomes que a gente está citando aqui, que a Camila está trazendo, fiquem tranquilos que eu colocarei lá na postagem do blog, links para o Scratch, para o Open Inventor, para vocês que se interessarem em saber mais, poderem seguir, e depois eu colocarei, inclusive, o link lá para o nosso canal do YouTube com a gravação dessa live, tá? Se o Instagram não der problema e deixar eu gravar a live no final. Porque, assim, é tudo muito... emocionante, porque aparece a opção. Se você clica alguma coisa errada, perdeu, tchau, nunca mais. É emocionante. Mas vamos que vamos, é a nova geração que funciona desse jeito. É tudo mais rápido, mais prático, não tem muito menu complicado, mas os riscos também são grandes, né? Mas a geração nova gosta de correr riscos também, né? Então eu estou me familiarizando com a tecnologia do Instagram. E, bom, mais uma pergunta aí com relação a onde que aparece programação na BNCC. Bom, eu acredito que pensamento computacional aparece lá no início, né? Não necessariamente a programação,
Mas lá no ensino médio, acho que já tem alguma coisa de programação, né? Aparece nas competências gerais tecnologias digitais e aparece o termo pensamento computacional em matemática, especificamente, que foi uma das críticas, enfim, nem vamos entrar nesse método, mas aparece nas competências gerais tecnologias digitais e em matemática, mais especificamente em álgebra, aparece pensamento computacional. Então, o governo federal tem feito algumas iniciativas de educação conectada, fomento ao uso pedagógico de tecnologia, mas na BNCC, se eu não me engano, é a terceira competência geral e aparece em matemática, pensamento Sim. computacional. Muito bem, ainda bem, né? Puxa, demorou, né? Como dizem os jovens. É, outra questão, e qual que seria, acho que você já falou, mas vou reforçar aqui, quais que seriam os maiores desafios para atrair as mulheres para a computação e o que que você costuma fazer, que coisas interessantes você tem a dizer sobre o seu blog Mulheres na Computação? Boa. Eu acho que o desafio é conseguir hackear esse estereótipo, né? Então, uma das coisas que a gente... Tem coisas muito pontuais, que é, por exemplo, conversar sobre isso e perceber se essa menina está fazendo decisões profissionais, porque ela acha que é errado fazer isso. Então, a gente faz um trabalho grande chamado Nísia. Nísia, no Instagram tem Mastertech Nísia, mas a ideia é tentar ainda jovens conversar com essa guria, entendeu? Conversar com essas gurias e falar assim, olha, você gosta de matemática? Por que você não pensa em computação? Mostrar a possibilidade para ela, porque normalmente as opções que a sociedade oferece para essa menina não estão muito alinhadas com o STEM. Né? Ela, eu sou ótima. Eu tive ótimas amigas que fizeram assim, tipo, eram ótimas de matemática, física, mas na hora de decidir profissionalmente, eu vou fazer administração, eu vou fazer direito. Porque ainda existe um valor social, né? E se espera algum estereótipo. É tipo o oposto do bailarina, né? Quando você pensa em alguém que dança. Você pensa numa bailarina tradicional de tchutchu rosa, né? Tá no seu... A gente chama de bias inconsciente, né? No seu estereótipo inconsciente. Assim como quando você fala assim, alguém que trabalha com tecnologia, você pensa no carinha do Matrix, que digita numa Sim. tela preta com letrinha verde. Então, eu acho que o desafio maior é quebrar esse estereótipo ainda jovem para que as gurias consigam cogitar a possibilidade. Porque hoje elas nem cogitam. E aí depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí elas mandam e-mail para mim falando assim, Camila, eu não fiz tecnologia, mas eu adoro tecnologia, mas na época eu tinha medo. O que eu posso fazer agora? E nunca é tarde para aprender, mas muitas delas conseguem reconhecer depois que não optaram por uma carreira dessa porque não se sentiam capazes. Porque, Camila, mas é que você... E você passa por isso também, Homero. Você fala que, eu trabalho com tecnologia. A pessoa, nossa, então você deve ser muito inteligente. Tipo, talvez, mas por que não existe esse estereótipo para quem tem que escrever todo dia 1000 páginas, assim, tipo, para um jornalista que tem que organizar? Por que a gente colocou, né, um valor hierárquico nessas inteligências que são múltiplas? Então, acho que quebrar esse estereótipo de que não precisa ser um gênio para poder aprender, trabalhar com tecnologia. E 2, também não precisa ser um menino que sabe programar desde os 5 anos, que vive de frente para um computador, para ocupar esse espaço, sabe? Então, acho que E digamos que quem consegue desenvolver bem a atividade docente, atividade de professor, planejar, se adaptar às características do seu público-alvo, do seu aluno, entender bem o conceito e transformar aquilo pedagogicamente numa forma assimilável. É muito parecido também com o trabalho de um programador que tem que traduzir linguagens, ele tem que pegar um problema e traduzir isso para uma linguagem de máquina, etc. E se a gente tem muitas professoras, né, no mercado educacional, a gente tem que ter também muitas programadoras no mercado computacional, não é? Exato, perfeito, Maria. Eu acho que essa grande. A gente começar antes a mostrar para as pessoas o que é tecnologia de verdade, dando oportunidade para elas trabalharem, eu acho que não naturalmente, porque a gente está criando, né? Mas eu acho que a gente conseguir virar, né, essa chave cedo e trazer essa professora para junto, né? Eu acho que a gente vai aumentar. Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que eu vou estar viva para ver a gente cogitar
a possibilidade. Porque não é que... Muita gente fala, Camila, então você acha que tem que ter 50-50 de programadores, homens e mulheres? Não sei se é 50-50, mas hoje, quando você vai conversar, eu não acho que existe uma igualdade de possibilidade. Essas gurias nem cogitam ir para tecnologia. Se ela cogitar e falar, Camila, achei nada a ver, odiei isso aí, ótimo. Ótimo, mas hoje ela nem tenta. Ela nem vai ver, ela fica longe, né? Eu vi aqui o comentário que chegou. Ela acha que é pro Einstein. Ela acha que é importante dela. Então, eu quero igualdade de possibilidades para essas meninas. Se elas decidirem não ir, eu vou ficar feliz da vida que ela tentou e que ela vai ser feliz na carreira que ela escolher, entendeu? Eu acredito também que muitas jovens têm uma certa preocupação em ir estudar num ambiente dominado pelo sexo masculino, o bullying que elas podem sofrer, etc. O que você tem a dizer sobre isso? Como foi a sua experiência com os seus colegas homens? Boa. Hoje eles se tornaram os meus maiores apoiadores, assim, né? A gente conversava muito sobre isso, mas é estrutural, né, Homer? É difícil. Eu já escutei coisas. Eu fui muito tempo CTO, né, da Mastertech. Então, eu tinha um sócio e ele era o CEO, ele que tomava as decisões, enfim, ele era o sócio estratégico e eu era a sócia de entrega, né, a sócia de programação. E eu cansei de trocar e-mails, marcar reunião, chegar na reunião a pessoa, tipo, que horas que o CTO vai chegar? Não sei se você entendeu. A gente trocou vários e-mails, sou eu a CTO, eu vou fazer a arquitetura para você. Eu vim pegar o briefing e tal. E a pessoa, tipo, Então, ainda não posso mentir que não existe, tá? Existe preconceito, mas existe em qualquer área, tá? Eu não acho que seja maior em tecnologia. O problema é que existe uma discrepância muito grande. Então, normalmente, você vai ser a única mulher da mesa, você vai... É mais explícito. Mas eu não acho que ele seja maior em tecnologia, entende? É que ele é mais discrepante. Ou seja, Né? Você se olha lá. Mas eu não acho que isso deveria, né? Poder sempre pode, mas que isso deveria ser um empecilho, assim, sabe? não precisa ter medo que os colegas não mordem, dá para conviver pacificamente. Totalmente, não, e eu acho Ok, que é né, você já usou essa palavra que é empoderamento, né? É sim. difícil, você vai ganhando musculatura aos poucos, mas você vai estudando, você vai entendendo qual que é a parada, que eu acho que depois, quando você vai ganhar... Por exemplo, eu hoje, como professora do INSPER, já vi coisas acontecerem e agora é no ato, é na lata. Tipo, eu não vou deixar os meninos deixarem trabalho de relatoria para as meninas. Tipo, que é muito comum, inclusive. Né? Tipo, Sim. deixa que A eu faço. secretária do grupo. Faz aí o relatório. Não, não, não. Não vou... Como professora, hoje eu tenho poder ali de tentar Sim. remediar aquilo no ato, que aquilo acontece. Mas eu acho que é tentar ir... Hoje essas meninas que, né, passam ali no INSPER, elas passam comigo no quarto semestre. Depois elas viram, tipo, eu não vou ficar fazendo relatório, porque eu preciso aprender, você está tirando a chance de eu aprender isso aqui. E aí elas se tornam donas desse discurso. Então, eu acho que se expor, vai doer um pouco, mas é nutrindo musculatura até o momento que você consegue começar a defender as outras que estão vindo e a gente vai criando um ciclo positivo, sabe? Sim. Estão perguntando aqui professores, onde que eles podem adquirir essas competências. Então, claro, os cursos da Mastertech, Sim, da Camila, certamente. Existem outros que muitos. vocês podem encontrar por aí, bons também, mas o da Camila se destaca até pela sua origem, pela CEO que ele tem, etc., como vocês estão vendo, tá? E a Micaele pergunta se no back-end é melhor usar Python ou Java. Eu acho que depende muito da área que ela quer seguir, né? Muita gente fica tentando caçar essa resposta. Eu, Camila, acho o Python, de novo, mais versátil. Então, se um dia você quiser ir para dados, se um dia você quiser ir para web, se um dia você tem mais biblioteca, tem uma comunidade super ativa e tal. Java para dados, raríssimo. Não dá para fazer? Dá, mas Java para web, pô, aí já está um pouco melhor. Então, eu diria que
Python é bom pela versatilidade, mas se você já sabe que você quer programar web, back-end, tanto faz. Java tem mais vaga do que Python, potencialmente, se você for olhar os números absolutos. Então, acho que depende um pouco de objetivo fim. Eu tenho aqui uma opinião também, vou Por declará-la favor. aqui. Eu considero JavaScript e Python como linguagens que são mais ágeis, mais práticas, mais fáceis de aprender, menos burocratizadas. Uhum. Então, elas são ótimas para começar e também para se atuar no front-end da web, porque o front-end é algo que é muito mutante. Tá? Dificilmente você vai aproveitar um front-end que você fez há alguns anos no site que você está fazendo agora. São coisas assim muito mais perecíveis, né? Então você gastar muito tempo com segurança, confiabilidade, robustez e pensando na reutilização do software, etc., é algo que é importante para sistemas mais perenes. E o back-end costuma ser mais perene. Então, para vocês terem uma ideia, no Python, no JavaScript, você tem menos burocracia para criar, por exemplo, variáveis, só que você tem muito mais facilidade de digitar algo errado e, sem querer, criar uma variável que não existe, não era para existir no seu programa e passa a existir sem que você perceba, ou que você mude o tipo da sua variável sem que você perceba também. Isso, para um front-end, se der algum probleminha, vai ser algo superficial, literalmente, e mais contornável. Num back-end, um probleminha lá, num sistema bancário, por exemplo, num sistema de e-commerce, se você tem lá atrás, no acesso ao banco de dados, etc., uma linguagem menos robusta, a catástrofe que isso pode causar é enorme. Além disso, são programas que são mais perenes, você não fica mudando a todo tempo esses programas. O tempo de planejamento, de implantação e de vida útil desses softwares de back-ends costuma ser bem maior. Então, a minha opinião é de se usar uma linguagem mais robusta, tipo Java, para o back-end, para sistemas mais estruturais e sistemas corporativos, e no front-end, aí Python, JavaScript funciona muito bem, inclusive os métodos ágeis. Eu já acho perigoso usar método ágil para desenvolver um sistema bancário, um sistema de e-commerce, ou de aviação, ou de coisas assim. Não sei se você concorda. Não, eu concordo plenamente, Maria. Acho que depende muito, principalmente no contexto de aprender programação, né? De se educar, de se letrar nesse contexto. É difícil ter todas essas coisas claras, né? Então, quanto mais você puder ser ágil, melhor, né? Então, acho que mais um pontinho para o Python. É isso aí. Não, ótimo para começar, realmente. E não só ótimo para começar, porque é algo que você usa e vai usar muito e dá para usar mesmo na indústria e em várias atividades, né? Perfeito. Muito bem, a gente está praticamente chegando ao fim. Nossa, como é rápido conversar com você. O tempo passa rápido quando a gente conversa com você. Eu queria fazer uma última pergunta. Ai, acho que ela caiu. Foi tão rápido que vamos ver se ela consegue retornar. Senão, a gente, surgindo alguma outra pergunta, a gente completa lá na minha postagem no blog, que vocês acessam pelo camila.estender.org. Acho que a Camila foi derrubada, é uma pena, mas a gente estava. Eu ia fazer a minha última pergunta, seria sobre a questão do ativismo, que ela faz muito bem, inclusive como presidente da Somas, mas isso a gente coloca alguma informação adicional lá. Ela me entrando em contato aqui pelo WhatsApp, caiu de fato. Se ela não conseguir entrar, a gente já estava encerrando mesmo. Camila, foi ótimo, muito obrigado mesmo pela sua participação. Depois vou pedir sua ajuda para alguma coisa que eu não lembrar, para a gente colocar lá no camila.escender.org, onde vocês vão poder ter informações complementares. Valeu, Camila. Ela apareceu aqui. Ótimo, vamos tentar para ela falar as suas palavras finais aqui. Vamos ver se dá certo de ela entrar. Vamos lá. Aí, Aí, há tempo de você se despedir e falar rapidamente sobre a questão do ativismo, das somas, etc. boa. Bom, obrigada, professora. Acho que a gente no último semestre aí teve a oportunidade de se encontrar, né? E acho que
eu enquanto, né, programadora, eu gosto de pensar que eu sou programadora ainda, eu acho que eu encontrei um espaço em que eu queria abrir uma fresta grande para que mais pessoas pudessem vir, sabe? Então, acho que o ativismo para mim significa um pouco isso, assim, eu tenho tentado usar redes sociais para isso, né, tento falar bastante sobre isso, participar, né, sem deixar de lado o rigor acadêmico. Então, acho que por isso que eu tento me desdobrar em 12 mil para não abandonar esse pilar acadêmico, que eu acho que é talvez o que falta um pouco, às vezes, nesse contexto de ativismo, assim. Então, todo o movimento, né, acho maravilhoso a Educação Sem Distância, conseguir pautar esse tema de forma realista, científica, e não sair falando por aí. Então, acho que eu tenho tentado fazer isso e acho que você faz isso muito bem. Então, queria agradecer, me colocar à disposição. Vamos, nesse momento de pandemia ainda, eu acho que muita coisa se acelerou. Acho que é mais agradecer. E se você acha que você tem uma missão, você achou sua missão, né? Começa a falar sobre isso, porque acho que é o único jeito que a gente tem de conseguir criar um futuro desejável. Eu falo muito isso. Muita gente, quando você fala que trabalha com tecnologia, fala assim, mas e aí? Qual que é o futuro, então, né? Como se fosse algo dado, né? Como se fosse algo, né, pronto. Não, a gente está criando, está trabalhando hoje para criar o futuro que vem aí. Então, acho que esse ativismo todo, ele faz um pouco mais de sentido quando a gente entende que você está criando o seu futuro, né? Que é um futuro desejável. Então, para mim, ativismo é um pouco isso. E, no mais, queria agradecer só todo o trabalho que o senhor faz, dedicação para a docência e o convite. Obrigado, eu que agradeço você ter aceitado. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Em nome do Brasil, agradeço por termos uma jovem atuante como você fazendo esse trabalho. Precisamos de mais Camilas aqui no Brasil e de mais professoras comprando e acompanhando as ideias da Camila, tá? Muito obrigado, até a próxima, tudo de bom. Forte abraço aí. Tá, Tchau. professor. Beijo. Obrigado, um beijo.